Chega junto que eu vou lançar a braba. Everton Cebolinha e Matias Vinha terão que passar por cirurgia e só retornam na atual temporada por um verdadeiro milagre. Cúpula do futebol se reúne de maneira emergencial no Ninho do Urubu para discutir a necessidade da obtenção de reforços. Por falar em reforços, a verdade sobre o interesse rubro-negro pelo argentino Carlos Alcaraz, do Southampton, da Inglaterra. E o andamento da negociação para a saída do lateral direito Wesley para o Atalanta da Itália. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo. E não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone. Para não perder nenhum de nossos conteúdos, todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E lamentavelmente as notícias não são as melhores. Os exames aos quais o atacante Everton Cebolinha e o lateral esquerdo uruguai Matias Vinha foram submetidos apontaram a necessidade de cirurgia para a correção de suas respectivas lesões. Cebolinha, que deixou o campo ainda aos 10 minutos do primeiro tempo do empate em 1-1 com o Palmeiras, no Maracanã pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, substituído por Luiz Araújo, reclamou de dores no calcanhar e os exames constataram rompimento do tendão de Aquiles. Portanto, ele vai ter que passar por cirurgia para a reconstituição do tendão e a tendência é que esteja fora da temporada de 2024. Só mesmo por um milagre ele conseguiria ainda retornar na reta final deste ano. A situação do Matias Vinha também é complicada. O jogador que inclusive substituiu o Ayrton Lucas, que num choque de cabeça abriu o supercílio e o sangramento não permitiu que ele permanecesse em campo. E ao entrar, portanto, na etapa complementar, Matias Vinha sofreu uma lesão em torse no joelho. Teve que sair amparado, foi retirado do Maracanã em cadeira de rodas para o hospital para a realização de exames. E os exames também constataram o comprometimento do ligamento do joelho. Com isso, ele também vai ter que passar por cirurgia. A tendência é de que, em uma hipótese muito otimista, ele consiga retornar somente no finalzinho de 2024, já que já estamos no mês de agosto. Portanto, o técnico Tite fica sem esses dois jogadores, um deles que é considerado titular absoluto, que é o Cebolinha. Matias Vinha, que é uma das duas opções para a lateral esquerda, ele que já não contaria com Bruno Henrique para o confronto diante do Bolívar na próxima quinta-feira. O jogador que foi expulso na fase de grupos terá que cumprir suspensão. Ele foi condenado a 2 jogos pela comissão disciplinar da Conmebol e agora fica sem esses 2 jogadores. Rapaz, a situação tá braba do Flamengo. E por conta disso, a cúpula do futebol acabou se reunindo com integrantes da comissão técnica no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para discutir a necessidade, a urgência da obtenção de reforços. Também em pauta a avaliação da base, já que Kleber Xavier, auxiliar de Tite, vem desde o início do ano acompanhando o trabalho que tinha sido efetuado pelo Mário Jorge, que atualmente está comandando a seleção sub-17 da Arábia Saudita, e agora Felipe Luiz, que é o comandante da equipe sub-20, no sentido de que maneira podem ser aproveitados jogadores da base rubro-negra para a composição do elenco. Fato é que o Flamengo não pode mais inscrever para as oitavas de final, vai ter que jogar com o que tem. Esse é o grande problema, e não pode mais machucar ninguém, né? Se machucar alguém, o bagulho vai ficar doido. Lembrando que, até de maneira preventiva, o Flamengo, que pode inscrever 50 jogadores para a Libertadores, né, colocou vários atletas da base, do sub-20 e até do sub-17, para o caso de uma emergência. E vai ter que utilizar esses atletas, como é o caso do nigeriano Shola, que recentemente acertou a sua permanência definitiva no Flamengo, o rubro-negro, que pagou R$2.400.000 por 70% de seus direitos econômicos e vai ter que ser utilizado. Só que essa situação pode prejudicar o Flamengo na Copa do Mundo Sub-20. O Flamengo que vai disputar a Copa Intercontinental contra o Olympiacos no dia 24, no Maracanã, valendo aí um título inédito. E se alguns jogadores tiverem que ser retirados do trabalho que tem sido feito pelo técnico Felipe Luiz, ele, logicamente, vai perder opções para a composição da equipe, já que o Flamengo contava até em liberar jogadores que ainda têm idade sub-20 na categoria profissional para reforçar o time do Felipe Luiz neste confronto
diante dos gregos. Então é uma situação que acaba sendo cumulativa, né? Prejudica o profissional e também prejudica a base. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato de quem produz para vender mais caro para você, mas você pode comprar direto da produtora, a Green Energy. Ele produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia imediata de 15% até 15% na sua conta de luz. Imagina isso projetado ao longo dos anos ou décadas, a gente é obrigado a pagar todo mês, então não dá mole. Vá ter o comentário fixado e clique no link ou então entre em contato direto com o Vitor Almeida, representante autorizado da Green Energy, para saber a disponibilidade do serviço na sua região e obter um orçamento sem compromisso, através do DDD 21 972 99 6633. iGreen Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, que em meio a toda essa situação, já está também, né, na possibilidade de perder atletas, se não por lesão e suspensão, mas pelo mercado da bola. O Atalanta, da Itália, aumentou a proposta, que era de 15 milhões fixos, para 16 milhões fixos, mais 4 milhões de euros em variáveis, o que daria, portanto, 20 milhões de euros no total, ou equivalente em reais a 120 milhões ao Flamengo. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o rubro-negro teria aceitado a proposta e liberado o clube italiano agora para conversar diretamente com o staff do jogador para chegar ao entendimento com relação à parte salarial e dessa forma sacramentar a transferência. Vale ressaltar que o Wesley era o único jogador da lateral direita à disposição de Tite para encarar o Palmeiras ontem, já que Diego Varela, o jogador, reclamou de dores, foi submetido a exames que constataram uma lesão no quadril direito. Lembrando que ele no ano passado chegou a ser submetido a uma cirurgia e ficou cerca de 45 dias afastado. No entanto, a princípio, essa lesão não tem a ver com a cirurgia a qual ele foi submetido no ano passado. Mas é claro que preocupa principalmente pelo fato de que, se o Wesley for negociado, o Flamengo não terá tempo suficiente para trazer nenhum outro jogador para ficar à disposição para a partida de quinta-feira ou mesmo para o jogo de volta na quinta-feira da semana que vem, na altitude de La Paz, entre Bolívar e Flamengo. Lembrando que o rubro-negro tem que fazer o resultado no Rio de Janeiro para não passar perrengue, jogando nos 3.600 metros de altitude. Mas a diretoria do Flamengo, né, pelo menos no que diz aí o jornalista Vene Casagrande, já autorizou, né? Inclusive o Flamengo, que tem 90% dos direitos econômicos do Wesley, acertou a venda de 80% por esses 16 milhões de euros, mais os 4 milhões em variáveis, que, segundo as informações, seriam por metas que são metas factíveis, metas fáceis de alcançar, possíveis de alcançar, e dessa forma o Flamengo perfaria o total de 20 milhões de euros por 80%, ou seja, o Flamengo continuaria detentor de 10% de uma transferência futura, que, caso aconteça, o Flamengo ficaria, portanto, com um percentual equivalente. Os outros 10% são do próprio atleta e devem entrar nesta negociação, que agora parte do clube para clube, do clube para o jogador. Mas, gente, se o Atalanta ofereceu essa quantia, dificilmente os caras vão aceitar que o Wesley permaneça no Flamengo até o final da janela de transferências internacionais, que é no dia 2 de setembro. Eles vão querer a transferência imediata do jogador. Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu, que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like e também esqueceu de se inscrever. Não esqueça de se inscrever, gente. É muito fácil. Você vai apertar o botãozinho, não precisa pagar nada. E deixa o seu like. Seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E já estamos também no WhatsApp. Você que não sai do Zap para nada, que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e, sem precisar sair do WhatsApp, você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube e da fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E informação exclusiva do nosso colaborador Bruno Lemos sobre o interesse do Flamengo no argentino Carlos
Alcaraz. A informação que foi trazida pelo Globoesporte.com de que o rubro-negro teria oferecido ao Southampton da Inglaterra, clube que tem contrato com o jogador até o meio de 2028, e teria oferecido 18 milhões de euros. Curiosamente, os mesmos 18 milhões de euros oferecidos ao Zenit da Rússia pelo meia Claudinho. Vale destacar que Carlos Alcaraz tem características um pouco mais defensivas que o Claudinho. Pode até jogar adiantado, como camisa 10, por exemplo, mas a sua função principal é de segundo homem, de meio campo. O jogador, quando ainda estava no Racing de Avejaneda, chegou a ser procurado pelo Flamengo, que naquela época estava num período de indefinição com relação à negociação para a volta de Gerson, que era jogador do Olympique Marseille, da França. No entanto, o Flamengo conseguiu sacramentar a volta, o retorno do Gerson, e com isso esfriou o interesse por Alcaraz, que posteriormente acabou sendo negociado ao Southampton por 13 milhões e meio de euros. Este ano, o jogador foi emprestado à Juventus de Turim, inclusive tendo números razoáveis. Em 18 partidas disputadas, ele fez 4 gols e deu outras 4 assistências, 8 participações diretas em gol. A Juventus queria permanecer com o atleta, no entanto, não queria pagar o valor que estava estabelecido no contrato de empréstimo de 49 milhões e meio de euros para que ele permanecesse em definitivo. Tentou chegar a uma negociação com o Southampton, que, no entanto, não aceitou negociar, mostrou-se inflexível, querendo aceitar apenas o mínimo que era o valor estabelecido no contrato. Com isso, esfriando, portanto, o interesse dos italianos, que acabaram devolvendo o atleta. No entanto, um outro clube italiano mostrou-se interessado em sua contratação. Trata-se da Lazio, informação também que foi colhida pelo nosso querido Bruno Lemos, né? A Lazio da Itália estaria interessada na contratação do jogador e já teria formalizado uma proposta ao Southampton. Os ingleses, que, no entanto, na apuração feita pelo Bruno Lemos, no dia de hoje, convocou o staff do atleta para conversar. Resta saber se é para apresentar a proposta do Flamengo, a proposta da Lazio ou ambas as propostas, e autorizar, portanto, o staff do jogador a negociar diretamente com os respectivos clubes. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil que o Southampton, que recusou negociar com a Juventus para baixar o valor de 49 milhões e meio de euros previsto no contrato de empréstimo, né, a cláusula para a permanência dele em definitivo, aceite reduzir drasticamente, seria uma redução drástica, né, para 18 milhões de euros a negociação com o Flamengo, principalmente tendo um outro grande europeu, que é a Lazio, interessada na contratação do atleta. Outra situação que eu acho que pode ter acontecido também é o Flamengo meio que mandar um recado para o Zenit. Olha, se vocês não quiserem negociar, se não quiserem responder, porque o Zenit simplesmente adota agora o silêncio, a lei da mordaça. Parou de responder ao Flamengo pela proposta que foi formalizada, né, de 18 milhões de euros pelo meia Claudinho, que inclusive está sendo utilizado na Superliga Russa. Mas é como se dissesse assim, olha, beleza, vocês não querem negociar, então a gente vai partir para outra, numa intenção de tentar pressionar o Zenit a retomar a negociação. Eu acho que isso é o mais plausível, né? O Flamengo já fez isso em outras circunstâncias, sendo até bem sucedido nesse tipo de negociação. A gente lembra do Léo Ortiz, né? Do Red Bull Bragantino. O Flamengo procurou o Domingos Duarte, o zagueiro português do Getafe, e rapidamente o Massa Bruta voltou a negociar com o Flamengo e acabou concretizando a transferência do zagueiro que atualmente pertence ao elenco rubro-negro. Mas e você? O que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parceria, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão.